explorando o mundo da cultura maker, Arduino. Até maio de 2024. Primeiro workshop de físicos afrodescendentes brasileiros e americanos. Iniciando hoje, dia 3, sessão de comunicação oral após a abertura. É o projeto do PIB de 2022 a 2024. Eu vou continuar falando e aí vai passando aos poucos, porque esperar mais. É Pedro de quê? Pedro Luan. Ó, então, o computador tá dando um atrasinho, né? Então eu vou continuar falando e aí à medida que o computador for tendo passar as fotos, vocês vão vendo também as fotos e acompanhando os tópicos, ok? O projeto, né? Passou demais. Bom, o projeto em si é um projeto que envolve a cultura maker. Para quem não sabe, a cultura maker é quando a gente utiliza, né, a tecnologia, né, os meios digitais para o poder de educação. É muito comum, está sendo bem trabalhado nos últimos anos nas escolas, dentro do PIB, da residência, a docência, enfim, e vários programas do governo. Ok. Bom, aqui como a gente pode ver, né, o meu projeto, né, ele envolve a cultura maker, mas ele usa especificamente o Arduino. Acredito que todo mundo conheça, mas para quem não conhece, o Arduino é essa plaquinha aqui. Tem alguns tipos de Arduino. O que eu utilizei no vídeo foi o Arduino Uno, que é um azulzinho que vocês vão ver nas próximas fotos, ele sendo utilizado. Ele é uma placa, basicamente, que você pode programar. A programação dele, a linguagem é C++, que é uma das linguagens mais simples de programação, o que torna mais acessível para quem não tem experiência com programação. E um ponto positivo do Arduino também é que boa parte dos programas e códigos que a gente utiliza nele, os códigos mais simples, já estão disponíveis no próprio site do Arduino, para só colar e copiar e já poder utilizar. Então o Arduino é isso, né? Essa plataforma de prototipagem ou plaquinha, para deixar mais claro para quem é muito dessa área, né? E ele pode ser utilizado também na educação e no dia a dia, para resolver problemas e facilitar o dia a dia da gente. Porque o objetivo principal da ciência, quando me procurou ser pesquisador, é usar a ciência ao objetivo da sociedade, para as pessoas. Porque a ciência sem isso não é nada. Pode passar. Enfim, aqui. O projeto, né, vai ter um QR Code para o projeto no final da apresentação e também tem impresso também, que eu vou deixar disponível aqui para quem quiser ler o QR Code. O meu orientador, ele não está presente aqui, mas foi dentro do PIBID, né, que foi o professor Eliseu Arthur. E aqui é um pouco sobre mim, né? Eu sou poliglota, faço graduação em física, já participei de projetos da área da educação, Parlamento da Deputada Jovem Brasileira em 2021, 2020, Deputada Jovem Baiano em 2022. Sempre estou nessa questão política também, dentro da física, porque eu acho que é importante, principalmente no aspecto racial, né? E também já dou aula, atualmente para como professor particular, mas já dei aulas em escolas, né? Dentro das escolas que eu já dei aula, já fiz estágio no Antônio Vieira, uma das escolas aqui em Salvador mais renomadas. Né? E esse projeto, ele surgiu por quê? Eu percebi no meu período, né, já tem uns 3 anos que eu sou professor, de que dentro das aulas particulares que eu dou para alunos de classe média alta, e no PIBID, que foi na escola pública estadual, eu percebi a disparidade da educação. Que uma coisa é a gente ouvir, a educação pública é defasada, outra coisa é a gente estar dentro de uma escola pública e entender todos os pormenores de classe, de raça que existem nesse espaço. E aí eu cheguei no PIBID cheio de ideias, né, vou fazer isso aqui no projeto científico. E aí eu me deparei com uma realidade em que os alunos não tinham nem dado horário para física, né? Porque com o novo ensino médio sequer tem aula para física direito. E a gente tinha dentro da grade um período em que era aula de tecnologia deles. E nessa escola em específico, tinha alguns Arduinos, né, que a gente poderia utilizar com os grupos. E eu trabalhava com Arduino desde o meu ensino médio, porque eu fiz ensino médio em uma escola particular privada com bolsa integral. Então eu tive acesso ao Arduino desde os meus 15 anos, aprendi a programar, fui para viagens de programação, de robótica, então já tinha experiência com essa plataforma. E aí eu pensei, eu quero trabalhar com os alunos Arduino. Só que aí eu percebi que a maioria deles sequer sabem programar, ou o que era Arduino, ou como mexer, ou até mesmo como treinar, porque os Arduinos têm que ficar na escola, não podia levar para casa. Então, como eles iam praticar o Arduino, né? Programação é prática. E aí que me veio a ideia de ter um livreto introdutório que ensinasse o básico do que é o Arduino, como montar os principais componentes do Arduino, né? E também essa questão
de os principais códigos iniciais para a prática também estarem disponíveis e mais acessíveis, as informações estarem em um local só. É o Pedro Luan Ador. Bom, aqui tem uma ideia básica do que tem no Arduino. Né? O Arduino, ele é o cérebro de tudo, ele pode ser azul ou vermelho, como a foto que a gente viu. Ele tem uma entrada USB, né? E a gente pode usar para montar os códigos do que interessa o Arduino. Né? A gente pode fazer um sensor de LED, a gente pode fazer um sensor, um motorzinho para construir um robô, ou o que eu mais gosto de fazer no Arduino, que são coisas que servem para o dia a dia. Por exemplo, dentro do PIBID, nesse período, eu fiz um experimento com alguns alunos para fazer um sensor de gás, né, que identifica o CO, e é algo que pode ter, por exemplo, na cozinha de uma casa, em um restaurante, algo mais, de fato, que não seja tão industrial e tão elitizado. Né? Então, uma placa de Arduino, um kit de Arduino completo, ele custa em média R$100 no Mercado Livre. E se você comprar em grande quantidade, fica mais barato ainda, fica R$70 por kit, a partir de 5 unidades. Então, para quem tem, por exemplo, um bar, uma coisa mais familiar, por exemplo, um comércio mais familiar, em bairros periféricos principalmente, é interessante ter, porque é algo simples de montar, tem uns códigos disponíveis na internet, você pode ter sensor de gás, sensor de energia, sensor LED, e, para além de praticar a questão de educação, de programação, é algo que auxilia as pessoas no seu dia a dia e cumpre o papel científico de democratização do acesso a espaços de lugares. Aqui, né? Aqui é um pouco do que eu já falei na realidade, né? De que o Arduino, nesse meu projeto, ele tem um objetivo inicial mesmo de trazer a acessibilidade do saber, né? E que é destinado tanto para alunos que queiram aprender o Arduino, como também professores. Até porque, dentro da escola pública, a gente sabe que a realidade, muitas vezes, de professores é sobrecarga. Seja de demandas, de atividades, de fazer várias coisas em sala de aula. Então, esse mini livreto que eu fiz também serve principalmente para docentes que querem utilizar coisas diferentes em sua sala de aula, mas não tem tempo hábil na sua formação, ou não tiveram esse conhecimento na sua formação, na sua capacitação, mas desejam ter essa habilidade de trazer algo diferente para o aluno. Então pode ser um aprendizado mútuo, que vai desde o aluno até professores de nível médio que querem utilizar o Arduino no dia a dia, a familiares, pessoas com crianças em casa, enfim. É realmente algo bem introdutório. Bom, aqui tem algumas aplicações do Arduino, algumas eu já falei um pouco, né? Mas aqui tem outras, né? A questão de automação industrial, como eu falei, de fazer LEDs de iluminação, sensor de temperatura na casa, sensor de segurança, por exemplo, de aproximação de carro. Tem que programar tudo isso no Arduino, e dentro do livreto eu trago alguns exemplos dessas formas de programar. A questão de robótica também, dá para fazer obstáculos, robôzinhos pequenos. A questão meteorológica, tem como fazer um sensor de temperatura, como eu já falei, de umidade, de pressão atmosférica. E dá para ser utilizado, por exemplo, em uma horta familiar, por exemplo. Né? Visto que a agricultura familiar no nosso país é a agricultura que mais alimenta brasileiros e tem pouca demanda do governo, né? Tem pouco olhar do governo sobre as pessoas, que são as pessoas que de fato alimentam o nosso país. Aqui são exemplos de sensores iniciantes que eu trago no livro também, que é o semáforo LED, que é o mais comum de acender as luzinhas, o semáforo, né? A luz amarela, vermelha e verde. O sensor de distância, que ele faz pipi quando a gente chega perto ou longe dele, depende de como a gente programar. Aqui são alguns mais avançados. Dá para fazer uma impressora 3D em casa com o Arduino também, um drone e outras coisas mais elaboradas, mas aí já requer um pouquinho mais de estudo dentro da plataforma, dentro do Arduino, dentro da programação. Aqui eu trago também alguns benefícios da cultura maker para a educação, né? Como a gente, como professor, pesquisador, pode utilizar a tecnologia assim, a nosso favor para engajar os alunos e trazer mais conhecimento deles em sala de aula, né? Esses estudos aqui, eles são oriundos da plataforma do MEC, né? E da ONU, então são estudos que são interseção de estudos internacionais e estudos da realidade brasileira, né? As escolas que utilizam a plataforma de cultura maker na educação, elas têm mais engajamento dos seus alunos, elas têm uma maior retenção, ou seja, os alunos conseguem aprender na prática ativamente, porque programar é prática. Então, se eu utilizo programação, qualquer outro aspecto da cultura maker em sala de aula, eu vou conseguir testar as questões, as atividades dos alunos naquela hora.
Isso também aumenta a motivação dos alunos, porque programar é algo que você consegue ver sua evolução, onde você está errando na prática. Então, se eu não estou errando, por exemplo, nesse código e a luzinha não acende no Arduino, eu consigo entender o porquê. E aí eu vou conseguir realmente ir na questão do problema e solucionar aquilo. Isso motiva o aluno a continuar estudando, a continuar tentando programar e chegar no seu objetivo final. Pronto, aqui é o QR Code que eu falei para vocês, que leva para o mini livreto que eu elaborei, né? E é um livreto realmente mais introdutório e simples, porque ele se propõe, de fato, a introduzir pessoas que não têm acessibilidade à Arduino, programação, a esses espaços, a esses lugares. Dentro do livreto também tem uma questão interessante, que no próprio site do Arduino, arduino.com, tem como você utilizar a plataforma online do Arduino e montar pequenos circuitos, todos esses códigos que eu fiz, que tem como fazer, né? O de LED, o de robô, temperatura, tem como montar todos eles digitalmente, online. Então, para quem não tem um Arduino, não pode comprar também, é uma forma de praticar e não perder esse aprendizado. É isso. Perguntas? Alguma coisa? Alguém perguntando? Bom dia, meu nome é Marcel Castro, eu sou professor do Instituto Federal de Sergipe de Física. E, primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pela palestra, foi uma palestra muito interessante, tá? E eu também trabalho com Arduino, por isso que ela falou um pouquinho comigo. Eu trabalho com Arduino para ensino de física, tal como você. E aí eu queria saber qual foi o que você sentiu com relação à mudança dos estudantes, dos conteúdos de física, especificamente, que a gente pode trabalhar muita coisa específica de física, para além da parte técnica do Arduino, que é o que você mostrou. A gente pode mostrar como funciona uma corrente elétrica na prática, como funciona uma lei de Ohm na prática, conteúdos básicos de ensino médio. E aí eu gostaria de saber qual foi a tua sensação nesse sentido. Se você percebeu que os alunos aprendiam mais, ou se eles ficavam mais focados na questão da construção da robótica e deixavam a física de lado. Como é que foi a tua percepção nesse sentido? Novamente, parabéns aí pela sua palestra. Muito obrigado, professor, pelo agradecimento. Eu agradeço por o senhor ter considerações. Então, dentro do PIBID, a gente não pode dar aula, né? A gente, no máximo, pode auxiliar o professor que está dando aula com os alunos a fazer uma coisa ou outra. Mas, dentro disso, eu percebi especificamente que, nas aulas de física, onde a gente utilizava o Arduino para ensinar os alunos, a gente tentava puxar com o aval do professor, claro, né? Que era o docente em questão na sala de aula, para alguns cientistas que eles estavam vendo. As turmas que eu tive contato nesse período do PIBID não eram turmas de terceiro ano. Então eles não tinham assunto de eletromagnetismo, de elétrica nessa questão. Eles chamavam assunto de física básica, ainda cinemática e mecânica. Mas eu estava puxando muito algumas coisinhas já. Os alunos que gostavam mais de física, né, também aqueles que não gostavam, eu puxava. É assim que a gente monta a corrente elétrica. E é interessante porque eles conseguiam ver na prática a física. Porque a física é uma matéria, né, que ela não é muito visível ao olho nu se você não perceber as velocidades da vida do dia a dia. Ela é uma matéria de muito observação. Né? E na correria do dia a dia, às vezes a gente não tem tempo para observar onde a física está e onde ela se propõe estar, principalmente. E com a Arduino em sala de aula, eu consegui fazer com esses alunos, né, dentro do assunto que eles estavam vendo, que era mecânica e cinemática inicial, né, consegui fazer com eles alguns sensores de distância, onde a gente pode conseguir fazer alguns cálculos mínimos, assim, de, por exemplo, a fórmula de sorvete, a fórmula de velocidade média, a gente pegou alguns carrinhos elétricos e fez. Foi bem interessante, porque eles conseguiram ver na prática como funciona essa questão de distância. Até porque tem vários déficits da educação pública, né, que levam a não entenderem, por exemplo, a questão de metro, divisão, multiplicação. Então a gente pôde tentar sanar um pouco essa questão e mostrar na prática como isso funciona para esses alunos. Mais alguma pergunta, gente? Tem que ir próximo, Tem. Eu sou o professor Rafael da UFPG Campus Cuité, chegando direto da rodoviária para aqui. Cuité, fica na divisa do Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio Grande do Norte. E lá a gente tem um curso de licenciatura em ciências. E, desculpe, são 4 licenciaturas. Matemática, física, ciência biológica e química.
E o desafio está exatamente em conseguir equipamentos. Eu ministrei a disciplina em robótica com meus equipamentos. Nós estamos no campus universitário mais belo do Norte e Nordeste, mas está de piso. É bonito. Vai lá no blog Ciências e Educação, vocês vão ver. Então eu pergunto a você, e a IA? Já pensou, já fez a ponte com a IA? Arduino com IA? Vai dar no que falar. Então, isso que o professor falou agora é bem interessante, porque esse projeto meu, eu concluí ele em 2024, ano passado, mas eu já estou revendo ele, porque eu tenho outros projetos que envolvem Arduino também, né? Como eu falei, eu trabalho com Arduino desde o meu ensino médio, e uma das coisas que mais tenho paixão em termos de programação, de robótica. E eu acredito muito que a IA é a forma de dois gumes, dentro do ensino especificamente da cultura maker e da física. Por quê? Se o aluno ele tiver realmente um ímpeto, né, de aprendizado, de querer avançar na programação e na robótica, pode ser que ele use a IA para corrigir um código que deu errado, que ele entendeu por quê, para fazer algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que se a gente usar a IA como uma moleta no ensino da física, especificamente no Arduino, na programação, na montação de códigos, pode ser que os alunos acabam tendo um déficit maior de programação. Até porque uma IA ela consegue dar para a gente o código pronto, né? ChatGPT, o Gemini, enfim. Então eu acredito que a gente tem que, como professor, ter esse cuidado de mediar o aluno para ele utilizar a IA para enriquecer o aprendizado dele e não para facilitar o aprendizado dele a ponto de ele não aprenda mais, né? Só essa para a IA fazer. De agradecer mais alguma pergunta, gente? Gostaria de agradecer o Pedro Luan, obrigada. Ele vai estar durante todo o evento? Vai estar durante todo o evento. Então vocês poderão perguntar mais para ele depois. Agora eu vou chamar aqui a Ariane Menezes Benedito. Ela vai apresentar o trabalho de divulgação científica da física em ambientes digitais, uma abordagem para a popularização de conteúdos complexos. Todo teu, 15 minutos de apresentação, 5 minutos para pergunta, tá bem? Obrigada. Bom dia, gente. Eu me chamo Ariane Benedito, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Física do IFBA Campus Salvador. Sou orientada pela professora doutora Rafael Silva e a nossa pesquisa ela vai consistir em divulgar e investigar meios de divulgação científica por meio de plataformas digitais ou meios digitais focalizando em assuntos complexos. Enfim, para a gente poder começar a entender o processo de pesquisa, a gente parte de alguns objetivos. O que nós estamos investigando e o que queremos investigar nesse processo. Primeiro de tudo, a gente vai ter como a divulgação científica ela vem sido feita, o como esse processo de divulgar ciência ele vem sido construído nos últimos anos. Então a gente vai ter a investigação bibliográfica, a gente vai procurar dentro da literatura o como isso vem sido feito e realizado nos últimos anos. A gente também vai ter investigar como a divulgação científica ele vai ser feito de diferentes formas, o como essas formas vêm sido feitas principalmente, ou como os meios digitais eles vão influenciar nesse aspecto. E dentro disso a gente faz uma análise qual e quantitativa de como e quanto estão sendo feitos. E o último, a gente faz uma análise dos impactos, como esses meios digitais eles vêm impactando de uma forma pedagógica da divulgação científica no ambiente digital. Além disso, quando a gente parte para a pesquisa e começamos a desenvolvê-la, a gente vai ter alguns pontos importantes para poder tentar entender como é que a divulgação vem sendo feita e trilhar esse caminho da pesquisa. Primeiro de tudo, a gente investiga uma construção. Então, como é que essa divulgação científica ela vem sendo construída e divulgada? Ou como é que ela vai impactar socialmente, cognitivamente aqueles que estão consumindo? E também a parte investigativa, como é que isso incentiva aqueles que estão consumindo o conteúdo, consumindo aquele processo de divulgação, os incentiva a continuar procurando e investigando. Para além disso, a gente também vai fazer um mapeamento de como a divulgação científica ela vem sendo feita. Isso dentro também do nosso terceiro ponto, que é dentro dos anos 2020 a 2025, tendo em vista de que esse termo foi escolhido justamente porque esse ano comemoramos o ano do centenário da mecânica quântica, uma invenção da mecânica quântica,
Então, a partir disso, a gente também foca nesse processo, já que estamos falando sobre divulgação científica, estamos no ano do Ano Internacional da Mecânica Quântica, por que não investigar isso e entender como assuntos complexos como a mecânica quântica vem sendo desenvolvidos nos últimos tempos. Dentro desse processo, a gente entra para a metodologia, entramos para realmente começar a fazer pesquisa e entender como esse processo funciona. A gente vai usar como método o processo de mapeamento sistemático da literatura, ou seja, fazemos uma revisão da literatura nesse período de tempo, de 2020 a 2025, tendo enfoque que, justamente pelo ano de 2025 não ter sido finalizado, temos essa noção de que essa pesquisa ela pode continuar sendo desenvolvida para o próximo ano com trabalhos que vão ser divulgados a partir deste ano. E também identificar e caracterizar como a divulgação científica ela vem sendo feita e principalmente quais são as áreas em que ela vai ser abordada. A nossa pré-análise ela vai consistir no seguinte. Nós temos um banco de dados, nós vamos ter uma análise de várias revistas e principalmente por ser uma internacional, a gente foca também nas revistas internacionais. Tanto que as nossas palavras-chave elas vão ser todas em inglês, uma vez que, mesmo que sejam revistas dentro do aspecto europeu ou algo do tipo, a gente ainda assim procura por palavras-chave dentro do inglês para poder fazer essa pesquisa de uma forma geral também. E a nossa pré-análise é feita uma consulta dentro desses periódicos, onde a gente vai procurar pelas palavras-chave, que vai desde mecânica quântica, a divulgação científica, até mesmo ensino da física, onde a gente busca toda essa parte, esse arcabouço para poder desenvolver nossa pesquisa. Pronto. E aí a gente entra dentro de uma parte. A gente vai encontrar, quando a gente começa a fazer esse processo, a gente encontra muito material. Mas aí entra os nossos critérios de inclusão e exclusão. E os nossos critérios de inclusão e exclusão eles vão se basear nos estudos que vão abordar a mecânica quântica no contexto de divulgação científica. A gente também vai ter dois critérios que vão ser classificatórios e que vão ter muita importância, que vão ser artigos de periódicos, que a gente encontra divulgação científica em outros formatos, como por exemplo livros e editoriais, mas a gente vai focalizar especificamente dentro de periódicos, artigos de periódicos, aqueles que foram pré-selecionados na pré-análise. E também dentro do período de anos de 2020 a 2025. E também um dos nossos critérios, que vai ser um dos critérios que vai acabar fazendo um corte muito grande em muitos do que a gente encontrou, vai ser a discussão acerca da divulgação científica da mecânica quântica em ambientes digitais. Então, já que estamos investigando isso, vamos procurar majoritariamente ver como o ambiente digital vem influenciando diretamente com a divulgação científica. E aí a gente vai ter parte dos nossos resultados. A nossa primeira análise, a gente vai ter aproximadamente 2.500 artigos, onde a gente vai ter uma demanda muito grande. Então, são muitos materiais que são produzidos de acordo com aquela pré-análise, onde a gente vai ter a busca por meio das palavras-chave. Então, por ser um leque de pesquisa grande, a gente acaba tendo muitos resultados. Então, a gente começa a afunilar. Quando a gente implica os nossos critérios de inclusão, a gente tem uma queda muito brusca. Então, a gente sai de 2.500 aproximadamente para 110 artigos, onde a gente começa a fazer essa análise do, ok, esse tema ele tem a ver com a nossa pesquisa, esse tema ele está vinculado, ele tem um propósito, ele tem uma ligação com o que nós estamos investigando. Depois disso, a gente vai para o afunilamento, onde a gente busca, já dentro do texto, dentro do trabalho, características, onde a gente vai procurar dentro dele, a gente vai ler dentro dele o abstract ou o resumo, e também a gente vai ler parte da introdução para ver se o trabalho ali é coerente com o que estamos procurando. E aí a gente tem mais uma vez uma leva onde muitos artigos não estão dentro do que nós procuramos para o escopo do trabalho. Então a gente vai para a última parte, que é a leitura completa desses artigos, onde a gente encontra somente 3 trabalhos que estão dentro desse período. Sendo que dentro deles a gente encontra um nacional, que vai falar especificamente sobre, e 2 internacionais, uma vez que a pesquisa ela se estende para o campo internacional. Dentro dele vem a grande pergunta, como a divulgação científica ela vem sido produzida e vem sido feita nos últimos tempos. Tivemos algumas respostas. Uma dessas respostas ela vem a partir do termo quântica como uma divulgação. O quântica às vezes é divulgado de uma forma que necessariamente não está ligado a realmente ciência, a fundamento científico, a um processo científico que vá confirmá-lo ou algo do tipo. Às vezes é usado para poder fortalecer uma ideia, fortalecer um produto. Então não está coerente realmente com a base científica. O segundo que a gente encontra também
é a parte experimental. Então, a física, essa parte da física quântica, ela vai ser desenvolvida, essa divulgação, dentro de práticas experimentais, para tentar transmitir para o público leigo, ou até mesmo para alunos do ensino médio, o como aqueles conceitos podem ser realizados e podem ser transmitidos de uma forma mais fluida, de uma forma mais tranquila, digamos assim. E o último, que é a integração entre a ação de divulgação científica ao ensino médio, onde a gente percebe uma aproximação muito grande dos alunos da educação básica, onde eles se interessam muito mais pelo material, uma vez que a linguagem está mais próxima deles, onde eles conseguem ter acesso de uma forma mais adequada, assim, digamos, para o nível que eles estão. Então a gente consegue ver esses 3 aspectos onde a gente encontra a nossa pesquisa, e a partir disso a gente consegue desenvolver um pouco mais. E aí que entra o produto da nossa pesquisa. O podcast, fisicamente, ele vai nascer, ele vai não só nascer, mas ele vai se estruturar com um meio de divulgação científica a partir da pesquisa. Ele vai trazer essa proposta de divulgação científica necessariamente por causa da necessidade da divulgação científica da mecânica quântica, não somente a isso, mas também trazer essa divulgação de uma forma mais fluida, de uma forma mais equilibrada para todos os níveis, desde o público leigo até mesmo o nível especializado, que todos possam compreender. Para além disso, a iniciativa ela é inspirada numa análise da mecânica quântica que tem sido divulgada em ambientes digitais. Então a gente parte para a divulgação desde uma área com o Instagram, onde a gente interage com o nosso público, até mesmo a divulgação do YouTube e Spotify. Dentro desse também, a gente tem o projeto, ele vai englobar uma prática de comunicação, onde a gente consegue fazer episódios tanto com os recursos visuais e auditivos, para que a gente consiga agregar esse público. Então a gente vai trabalhar com a parte comunicacional, a gente também vai estar buscando aprimorar o público leigo, trazendo esses conceitos que, uma vez que são desenvolvidos em periódicos, são desenvolvidos pela academia, para um público leigo se torna uma tradução, uma transmissão muito difícil deles conseguirem associar. Então, vem com uma proposta de conseguir fazer esse intermédio para que realmente a divulgação científica de assuntos complexos, focalizando na mecânica quântica, consiga ser feita de uma forma fluida. E também, fisicamente, ele se torna uma ferramenta de divulgação científica. Ele não é a pesquisa, ele é uma ferramenta para poder divulgar ciência, divulgar a mecânica quântica em ambientes digitais. Durante o ano, nós tivemos as produções dos materiais. Nós dividimos a nossa produção, todos eles focados dentro do evento que tivemos no IFBA, que foi a Semana Quântica. Então, produzimos materiais focados nisso. Então, na parte antes do evento, nosso pré-evento, foram realizados 28 roteiros. Dentro desses roteiros também estão englobados vídeos curtos que foram divulgados dentro do Instagram, por exemplo. Mas foram realizados 18 episódios, sendo 14 efetivamente divulgados. Nós tivemos também 6 vídeos curtos com menos de 5 minutos para serem integrados dentro de outras plataformas digitais, com o intuito também de promover o evento, que nós falamos que foi um evento focalizado em divulgação científica. E também nós tivemos uma minissérie onde fizemos com acompanhamento um acompanhamento não foi vinculado a essa lista, a contagem total, porque foi um material que nós produzimos com uma equipe profissional e tudo mais. Então, como não foi um conteúdo, um produto que nós mesmos produzimos do zero, a gente teve um auxílio de uma equipe profissional, não foi contabilizado, mas no pós-evento nós separamos. Porque no evento a gente teve participações simultâneas entre pessoas que fizeram pesquisa, que foram cientistas que foram para lá apresentar suas pesquisas ou tratar de assuntos assim, ou até mesmo pessoas que foram aplicar, cientistas que foram aplicar algumas oficinas. Então, tivemos 2 quadros, que é o Quântica em Pauta, onde foram realizados 9 roteiros e divulgados e também gravados 4 episódios, e também Pergunta ao Cientista, onde a gente focava na pesquisa daqueles que estavam vindo apresentar, e eles podiam apresentar suas pesquisas e resultados, e também considerações para o futuro. Então foram escritos 11 roteiros, todos eles baseados na pesquisa daqueles que recebemos, e foram divulgados até o momento 8. Para isso, nós também, o podcast ele vai ter todo um processo. Então a gente vai divulgar ele em diversos lugares diferentes. Dentro do Spotify, que é o lugar-alvo da gente, acaba sendo que nós temos diversos conteúdos lá dentro. Então todo esse processo que nós criamos durante o ano, a gente tem um saldo de 28 episódios dentro dessa temática. Então a gente vai ter, por exemplo, alguns exemplos que estão ali são de pergunta científica ou de Quântica em Pauta.
que são os produtos que a gente teve durante o pós-evento. E também alguns vídeos curtos, que são aqueles que nós produzimos também focalizado de uma forma mais fluida para ser disseminado em outras redes sociais. Fora isso, também temos os registros de gravações, onde a gente teve durante o ano o prazer de gravar tanto com a Sônia, tanto com o Byron. Então a gente teve esse processo de gravação, outros também colegas de curso, outros cientistas foram lá. E para além disso, também colegas do próprio público, colegas do próprio IFBA que estão realizando. Então a gente divide o nosso trabalho dentro desse escopo. Vamos falar sobre mecânica quântica, abordar conceitos que muitas vezes são extremamente complexos e difíceis de passar para públicos leigos de uma forma fluida, conversando sempre com especialistas nas áreas, onde eles podem desenvolver e também aprimorar o que está sendo desenvolvido dentro do podcast. O nosso referencial teórico. Temos também o site do nosso grupo de pesquisa, onde vocês podem encontrar todo o material desenvolvido, tanto das semanas quânticas anteriores, quanto os produtos que nós desenvolvemos enquanto pesquisa de assuntos complexos, a divulgação em ambientes digitais. E, para além disso, sintam-se convidados a visitarem o site e acompanharem a gente. Muito obrigada. Bom dia, gente. Danilo, aqui do IFBA Campos Ilhéus, de Itabuna, Baiano também. Primeiro eu queria te parabenizar, dizer que vocês trabalham muito, o pessoal do grupo de Rafael aí tem uma produção gigantesca. Dizer que, enquanto professor do IFBA, a gente fica muito satisfeito em ter grupos que trabalham com questão de mecânica quântica, né? Acho que os dois grandes grupos que pensam sobre isso é o grupo de vocês e o Natan, que é lá do Rio Grande do Sul, então sempre estão indicados. E aí a minha dúvida e pergunta ao mesmo tempo é a seguinte: a gente está em um momento que os estudantes estão muito conectados a vídeos super curtos, né? De 1 minuto, passou disso é extremamente difícil. Assim. Dentro dessa pesquisa que vocês têm realizado, assim, se vocês têm encontrado muita pseudociência, mesmo quando se pensa em divulgadores científicos, né? Qual a análise que vocês têm feito para um tema tão complexo como mecânica quântica, né? Eu tenho visto que vocês têm colocado podcast, só que é um pouquinho a mais, obviamente. Eu acho que os nossos jovens estão pouco dispostos, na verdade, né? Como é que vocês têm agido nesse sentido? E eu acho que a contribuição é o próprio podcast e os eventos, mas como é que vocês têm feito para cada vez mais romper? Eu sei que vocês publicaram o livro lá, Charlatanismo, eu nunca consigo dizer a palavra, agora foi, mas parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí. Muito obrigada. Dentro do processo de pesquisa, a gente realmente identificou isso, que são, cada vez mais a gente vem encontrando vídeos muito curtos. Então, é muito difícil a gente já trabalhar, um exemplo, informação quântica. Eu tive o prazer de gravar com os professores do IFBA e o vídeo total deu 1h30. Então, ele foi trabalhando conceitos e tudo mais, só que a questão é como trazer esses alunos que estão acostumados, esses ouvintes, né, esses ouvintes que estão acostumados com um vídeo de 1 minuto e meio para um vídeo de no máximo 30 minutos. Então a gente vai ter essa abordagem também com as redes sociais, com o Instagram, onde a gente tenta aguçar a curiosidade deles a partir de alguns vídeos que, por exemplo, nós correlacionamos algumas questões da física a alguns espaços de Salvador. Então a gente gravou no Museu da Energia, no próprio Cimatec, com os supercomputadores que eles têm lá, e a gente faz vídeos mais curtos, buscando atiçar a curiosidade deles dentro desse processo da mecânica quântica. Uma vez que esse processo de atiçar a curiosidade ele é feito, a gente encaminha para o podcast para que eles consigam ter uma formação maior, digamos assim. Mas a gente acaba percebendo também que cada rede social que estamos divulgando, existe um público, existe um padrão de comportamento. Por exemplo, o Instagram, vídeos muito curtos. A gente sabe que a atenção, quando ela é fixa por muito pouco tempo. Então, os primeiros minutos, os primeiros segundos do vídeo, a gente precisa que chame muita atenção para que o nosso público ele se mantenha dentro do vídeo. Só que também entra a questão do charlatanismo quântico, como o senhor mesmo mencionou, que é como vem sido feito. Então, muitas vezes a gente encontra vídeos curtos, mas que na verdade não estão realmente falando sobre mecânica quântica. Eles usam o termo quântica para promover uma coisa que necessariamente não tem a ver. Então, a gente faz esse jogo, só que trazendo um respaldo científico, trazendo um respaldo teórico, que é promovendo no mesmo jogo deles, digamos assim. E aí, a partir do momento que a gente consegue trazê-los para o campo, tanto do YouTube quanto do Spotify, a gente aprimora mais com vídeos mais longos. Mas dentro das redes sociais, que é o tema que o senhor falou, como trazê-los para cá,
é fazer essa abordagem de ter o primeiro contato com uma rede social como o Instagram, que é extremamente rotativa. Então a gente faz essa primeira abordagem com eles, de vídeos mais curtos, mais correlacionando, e a partir desse momento a gente integra para o outro campo, que é o das redes sociais, que a gente consegue ter vídeos mais longos. Adorei, parabéns pela apresentação, gostei muito. Essa área me interessa bastante para divulgação, né, os alunos. Uma questão, né, que eu percebo também com o pessoal da extensão que também faz esse trabalho, e dividir em capítulos. Não é interessante um deixar o gancho para o outro, ou tentar ser independentes? O que vocês teriam como estratégia? Talvez fosse ou não. É curiosidade mesmo. Tudo bem. Foi uma estratégia que a gente adotou durante o ano, que é dividir-os em partes. Quando a gente dividiu a primeira parte do evento, a gente faz uma trilogia. Então a gente trabalha desde, por exemplo, história do átomo até chegar à informação quântica. Então a gente vai criando uma trilogia para que eles consigam acompanhar. Os episódios também eles vão ter um período de divulgação, então eles se tornaram quinzenais. Então na primeira parte do evento, que foram ao todo 14 episódios, a gente vai ter a primeira parte, a gente divide a primeira parte da primeira parte em duas, né? A gente acaba fazendo a primeira sendo uma revisão das outras semanas quânticas, abordando o ensino, aprendizagem e metodologia para esta área, e depois a gente integra com a questão de conceitos, realmente. A gente vai trabalhar a história do átomo, vamos trabalhar também sobre a estrutura do átomo em geral, depois partimos para a dualidade da partícula, o problema da medida, e chegamos à informação quântica até chegar ao evento trabalhando de forma linear para que eles consigam acompanhar como os conceitos eles se comportam, para durante o evento a gente abordar de uma forma geral a mecânica quântica no geral. E quando você falou das características, o engajamento é o mesmo? Vocês têm como computar os acessos e tudo mais, o engajamento é o mesmo? Continua com o mesmo nível do primeiro ao último capítulo? Que isso que é o mais difícil, né, de manter. A gente vai computar a partir das métricas que as próprias redes elas nos dão. Então, por exemplo, o Spotify dá métricas para a gente de visualizações, quanto tempo ele foi assistido, o público, se por exemplo é majoritariamente feminino ou masculino em faixa etária de idades. Já o YouTube, ele dá pra gente a questão de quantas visualizações deu, comentários e algumas outras métricas relacionadas a isso. Então a gente consegue medir a partir disso. Só que as métricas no processo de, enquanto visualização, que eu acho que é a pergunta, a gente notou que vídeos mais curtos, eles realmente agregam mais, eles realmente são mais vistos de forma geral. Mas a gente consegue computar também que, dependendo também da temática que foi abordada, acaba chamando mais atenção ou não. E dentro do Instagram também a gente computa dessa forma. Você viu a pesquisa do ensino médio? Ensino médio? Sim, a introdução da mecânica quântica no ensino médio, o grande desafio. Não. Não viu essa pesquisa? Não acredito. A gente não tem mais tempo para uma terceira pergunta, vou ter que prosseguir, mas é isso. Você vai também estar, então, pode procurar ela nos coffee breaks e conversem com ela, para entender um pouco mais dessa pesquisa, que é muito boa, eu inclusive vou conversar com você depois. A próxima pesquisa... Sorri, Ariane, você está sendo filmada. Vou chamar agora a última palestra, a última apresentação da manhã, que é a Camila Fernandes Palmeira. Palmeira? É Palmeira. A apresentação dela vai ser Descolonizando o Ensino de Física, revisão de literatura sobre a implementação das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, no contexto escolar. Né? Todo seu. 15 minutos para apresentação, 5 para perguntas. Vamos lá. Bom, gente, bom dia. Eu gosto sempre de dar essas boas-vindas, né? Que é a questão de compartilhar conhecimento. Bom, o meu trabalho ele vai falar sobre essa questão da ciência dos excluídos. Né? É um projeto que a gente vem trabalhando e vem é um subprojeto do PIBID, tá? E eu vou trazer um pouco da questão da revisão de literatura
né, do contexto de implementação das leis 10.639 e a lei 11.645, certo? No contexto escolar. O meu trabalho, ele está sendo orientado junto com a professora Rafaele, né? Bom, como eu já falei, o estudo vai ser com base na lei 10.639 e a lei 11.645, certo? E trazendo embasamento sobre a questão do ensino de física numa perspectiva decolonial, tá? E o objetivo do trabalho, ele vem com o intuito de investigar em que medida a lei, certo? Ela influencia a produção científica no ensino de física, identificando os avanços, as lacunas e as perspectivas para a construção de um projeto pedagógico mais plural e decolonial. Bom, eu trago como referencial teórico que, apesar dos atuais discursos que vem tendo na atualidade sobre a inclusão do papel das pessoas negras e o campo das ciências exatas, ela ainda enfrenta, de uma certa forma, um desafio para incorporar essa diversidade em sala de aula, certo? Uma vez que predominam sempre abordagens baseadas em teorias no aspecto eurocêntrico. Bom, então, quais foram a metodologia utilizada no momento da nossa pesquisa, tá? Então, a gente fez uma revisão de literatura com foco principal em análise de eventos acadêmicos e científicos relacionados ao ensino de física. Por quê? Porque, primeiramente, a gente teve um pequeno problema no quesito de procurar em revistas, revistas renomadas da área do ensino de física por conta do processo de pesquisa, né, quando a gente colocava as palavras-chaves, não ia. E outra questão também que é interessante pontuar é que, como há sempre eventos anuais que acontecem, sempre há trabalhos novos na área, então sempre são trabalhos atualizados. Então, por essa perspectiva e justificativa, a gente utilizou os anais dos eventos para a gente poder fazer essa análise de pesquisa. Então, a gente fez em 3 etapas, sendo que a primeira etapa foi nas buscas de sites, os anais dos eventos que foram utilizados, o Simpósio Nacional no Ensino de Física, o Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Física e o Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências. A segunda etapa foi a identificação dos artigos, em que encontramos 35 publicações, entre artigos e resumos expandidos produzidos no período que a gente estipulou da criação da lei da 10.639, que foi no ano de 2003, até o ano de 2024. E a terceira etapa foi a questão da catalogação certa dos artigos, em que organizamos em 3 categorias que apresentam as reflexões e análises que buscam evidenciar os principais aspectos observados. Bom, nesse processo também de pesquisa, a gente verificou que as linhas temáticas apresentadas no SNEP, elas são em base de 10 linhas temáticas, já o EPEF é em média de 20 linhas temáticas e o IMPEC são 11. E a linha temática que a gente focou, que a gente viu que tem em comum nesses eventos, foi a questão da equidade, diversidade e estudos culturais no ensino de física. E dentro desses sites, aí nos anais que a gente pesquisou, a palavra-chave que a gente utilizou para encontrar pesquisas relacionadas foi a questão da palavra decolonialidade, ensino de física, indígena, relações étnico-racial, decolonial e lei 10.639 e a lei 11.645. Bom, e aqui eu posso trazer para vocês um número de trabalhos que a gente organizou em quadros, certo? Que aí está o modelo de trabalhos obtidos, que a gente colocou os títulos, os autores e o nome do evento e o ano de cada publicação que nós encontramos, certo? E aqui eu trago o número de trabalhos que nós obtemos
de 2003 e 2024 e as categorias que a gente separou. A primeira categoria foi a presença da abordagem da Lei 10.639 e 11.645 nas pesquisas. A segunda categoria foi a presença da temática das leis do âmbito escolar, que foram sugestões para o ensino de física, que encontramos 7, e a presença da temática das leis na formação docente e na prática em sala de aula, que encontramos 11 trabalhos, e um que não preenchia os requisitos com base nas palavras que a gente colocava e aparecia esse trabalho. Vale destacar que na categoria da presença da temática no ambiente escolar de ensino de física, a gente só encontrou 7 trabalhos no ano de 2003 até 2024. Certo? Bom, cada categoria foi pensada da seguinte forma. Quando a gente foi lendo e verificando, a categoria 1, essa questão da presença da abordagem da Lei 10.639 e a 11.645 nas pesquisas, foram, na verdade, revisões de literatura e análises bibliográficas, que foi o que acabei também fazendo para ver o que está sendo trabalhado na atualidade com relação à questão da implementação da lei. Já na categoria 2, ela vai trazer mais sequências didáticas aplicadas na educação básica, certo? E já a terceira, ela vai trazer a implementação e fazer críticas também da questão dessa implementação da lei nos currículos e a avaliação crítica dos materiais didáticos que nós temos em sala de aula e por que ainda não há essa implementação. Bom, e aí eu trago na tabela quais foram os trabalhos que nós encontramos que enfatizam essa questão da prática em sala de aula da lei, que é a questão da atividade com gnomo, astrônomo em uma comunidade indígena, uma reinterpretação do conhecimento científico pela cultura guarani, o ensino de ciências e decolonialismo, que é histórias em quadrinhos e representatividade étnico-racial, certo? Que vai trazer uma perspectiva de um cientista para que os estudantes possam conhecer em sala de aula e, de uma certa forma, representar a história dele em história em quadrinho. O outro vai ser o kalimba, um instrumento africano para contemplar a alegria na sala de aula, que vai trazer o conteúdo de ondas, né, ondas de som, e vai trazer um instrumento africano para poder estudar essa teoria, certo? E a outra é canoa caiçara, como elemento cultural de povos tradicionais do litoral da Serra da Bocaina, a ser utilizado no ensino de hidrostática, ou seja, eu vou trazer um aspecto cultural local, né, da cultura indígena, e vou aplicar trazendo um estudo da hidrostática, né, um conceito de física que geralmente é já ensinando numa perspectiva de grego e tudo mais. A era do ouro islâmico e a óptica geométrica, né, que é uma proposta didática interdisciplinar e decolonial, que vai trazer uma abordagem interdisciplinar entre a história, né, e a física, porque o ouro islâmico foi importante para a questão da ascensão científica, certo, do povo islâmico, e as reflexões sobre a origem do universo nas perspectivas ocidental e indígena, construindo novas narrativas através de uma proposta de ensino decolonial, que vai trazer a astronomia na perspectiva indígena, e a desaprisionando Leitman, uma experiência a partir de circuitos elétricos, que eu vou trazer na área de circuitos, né, o ensino de eletricidade e magnetismo, de uma forma trazendo o protagonismo de um cientista que fez uma contribuição importante na ciência. Então, pessoal. Bom, então, com base nas análises que nós fizemos, e como eu já falei, em 21 anos da Lei 10.639 e 16 anos da Lei 11.645, olha só, uma grande faixa de anos, né, que se passaram, só temos apenas 7 trabalhos que propuseram sequências didáticas aplicáveis em sala de aula, né, a educação básica. Então, a área ainda tem um longo caminho, tá, a percorrer, e o debate em relações étnico-raciais, porque, de uma certa forma, a representatividade ela é muito importante, certo? E empodera, de uma certa forma, o aluno que está no momento do aprender, do conhecimento, certo? E o ensino de física, ela não pode se abster a essa discussão e a essa linha de pesquisa, até porque
se torna essencial a gente não deixar somente as ciências humanas trazer essa discussão em sala de aula, e cabe também a nós docentes na área de ensino de física explorar isso, e a gente tem maestria também de explorar, porque o povo negro, o povo indígena, eles tiveram contribuições sim na ciência, tá? E de uma certa forma a gente traz uma discussão de que contribui para uma educação comprometida com a justiça social, a inclusão, e vai trazer também uma questão da formação cidadã no Brasil, de que a gente precisa ter, ir muito mais além, né, do que um conhecimento apenas pautado na matematização, né, da física. Pode passar, Bruno. E por fim, para terminar, eu trago essa frase de Paulo Freire, que se a educação sozinha não transforma, a sociedade sem ela tampouco, a sociedade muda. É uma frase que eu trago na minha pesquisa, porque ela realmente é fundamental, porque a educação, ela sim transforma e dá ascensão, né, e inspira também. E sem ela, eu acredito que hoje o mundo não teria tantas descobertas e tantas coisas boas a ser exploradas, certo? Então é esse o meu trabalho, eu fico muito feliz e muito obrigada pela atenção de todos. Excelente trabalho, muito obrigada pela apresentação. Perguntas? Na verdade, a minha não é nenhuma pergunta. Quando eu vi a temática aí do estudo de vocês, sobretudo tratando a Lei 10.639, e você falando que dentre as buscas que vocês encontraram apenas 7, espero que aumente cada vez mais o número. Eu sou Tuane, sou de Vitória da Conquista na Bahia, sou do mestrado profissional e nós estamos trabalhando essa temática, então o número provavelmente vai aumentar, teremos aí 8 produções. Eu trago o berimbau para as aulas de física, na aula de acústica. Não se fala do berimbau sem falar sobre a capoeira, sem falar sobre a cultura e sem falar sobre a importância mesmo da valorização desse povo aqui no nosso território. Então eu fiquei muito feliz aí com o trabalho de vocês e temos uma necessidade muito grande, como você disse. Eu também tive uma dificuldade em encontrar materiais científicos, sobretudo na área de exatas, que trate também sobre a temática, mas o campo é muito fértil. Hoje à tarde eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho, né, numa apresentação oral, e aos que estão aqui estiverem interessados eu vou comentar um pouquinho mais, mas agradeço aí imensamente, viu? Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço pelos comentários. Olá, é Camila, né? Boa tarde meus colegas. Eu sou Joyce Martins, sou doutoranda da UFRJ, orientando o Tony. Eu senti também esse desafio, essa dificuldade de encontrar esses artigos. Né? A minha pergunta é, você usou qual método? Foi o método Prisma para essa pesquisa de artigo? Porque o método Prisma, você pesquisa e aí depois você faz as exclusões, né? E eu usei esse método e achei resultados muito parecidos. Sim, isso mesmo. Porque, na verdade, esse trabalho ele foi fruto também da disciplina de metodologia do ensino de física. Então, a professora fez o quê? Vamos procurar na mão grande. Vocês vão, sim, caçar esse trabalho. E aí, então, a gente foi procurando, pesquisando e vamos botando em planilha. Vamos planilhar. Então, foi mais ou menos nessa perspectiva mesmo. É um trabalho de pesquisa, né? Mesmo, né? Deu um trabalhinho, então, foi satisfatório. Então, parabéns, está muito bom. Está muito bom. E depois eu deixo o telefone que eu quero bater um papo. Ah, obrigada. Isso é uma honra. Ali no fundo. Bom dia de novo. Primeiro, de novo, gostaria de parabenizar pelo trabalho, excelente trabalho, tá? Vocês já conseguiram produzir alguma coisa, algum artigo referente ao trabalho de vocês, que a gente possa ler, estudar ou ainda não? Ele está a caminho, né? Ele está em produção. Meu orientador, então, vai ficar maravilhado, aí vai dizer assim, quando eu sair, tá vendo? Vai terminar de escrever artigo. Você vai ajudar ela, dar munições, inclusive. É o intuito. Mas pode deixar que vai sair. Não tem motivo e tem público para o seu artigo, tá? Muito obrigada. Tá?
Bom dia, parabéns pelo trabalho. Eu quero deixar um questionamento que é um pouco complicado e acho que o seu artigo é uma coisa muito importante. Quem trabalha com educação privada já tem reparado que há algum tempo sistemas educacionais eles têm dominado o processo. E quando os sistemas educacionais dominam o processo, essa discussão ela fica rasurada, ela fica fora. Eu estava fazendo essa pesquisa por mim mesmo, fora do processo, justamente porque a gente não encontra muito material sobre isso para, como professor negro, numa escola privada, poder discutir essa questão. Como é que você tem reparado isso? Até porque tem um número menor de professores de educação básica que podem vir para esses eventos nas escolas privadas, né? A demanda, eu estou aqui agora de gaiato, eu não tinha que dar aula de recuperação, estou aqui, estou fugindo da aula de recuperação, por exemplo. Porque as escolas não liberam mais a gente para fazer isso. Então a gente pesquisa, a gente não escreve, a gente só produz e lidar com problemas como esse, a gente não tem o material de apoio. Então, não me alongando, como é que vocês têm conversado com professores de educação básica sobre isso? Vocês têm conversado com professores de educação básica sobre isso? Será que dá para conversar com a gente? Será que a gente não vai ficar, retirado desse processo? Porque a gente é retirado desse processo. Obrigado, tá? Completando, porque uma das minhas perguntas seriam como que a gente poderia fazer para fomentar cada vez mais trabalhos, porque são poucos, né? Muito poucos trabalhos para ensino. Então, o que você pensaria para incentivar a ter mais usos de uma ciência mais decolonial na ciência básica? Excelente pergunta. Realmente é desafiador desde o momento que você já escolhe ir de encontro ao sistema. Porque realmente não é eu, Camila, e muito menos a minha pesquisadora, minha orientadora, Rafaele, né? A gente não tem esse poder, a gente está fazendo um processo de mudança que é, de uma certa forma, radical, né? Então, assim, a gente vê que há um sistema totalmente, como a gente está vendo agora, essa implementação do novo ensino médio, né? Eu aproveito aqui para falar que é uma merda. Obrigada. Eu não queria falar isso, nós estamos sendo gravados. Valeu, Camila. Então, de uma certa forma, a gente tem que ser a força, a resistência. De uma certa forma, e falando nos assuntos que abordem no cronograma, né, do conteúdo programático da sala de aula e saindo da nossa zona de conforto. Porque realmente o que eu tive que fazer foi sair da minha zona de conforto para conseguir encontrar. E, como eu falei, foi um processo árduo, porque eu fui de site em site, procurando de anais em anais de pesquisa, para poder encontrar coisas relacionadas à questão da decolonialidade no ensino de física. Então, de uma certa forma, se você tem uma concepção de que você quer inspirar seus alunos, e que se você se sente também inspirado, porque esse trabalho, de uma certa forma, me inspira a cada dia mais continuar no ensino da licenciatura em física, busque. Pode falar. O pessoal do Ceará tem um excelente trabalho no torneio de física para mulheres, que é um trabalho que eles fazem e que eles buscam mulheres na ciência, na área de física, principalmente na área de física, e que eles fazem a prova com o tema dessa pesquisadora, que é um trabalho excelente, por exemplo, e poucas escolas conhecem. Então a gente tem temas diversos, mas que as escolas privadas afastam nós, professores de educação básica, de buscar esses temas. Então acho que a provocação para esse trabalho seu é também nos trazer para esse processo, entendeu? O meu trabalho, o artigo que está aí, né, professora, é de trazer, de uma certa forma, as sequências didáticas que foram aplicadas em sala de aula, né, que a gente viu que poderia aplicar e fazer um momento de interação, de uma certa forma, contribuir para que os alunos se sintam inspirados em sala, eles possam se olhar, porque a sequência didáticas que a gente aplicou, na sua maior parte, foram numa escola pública, né, que foi no IFBA, com os estudantes do ensino médio do primeiro ano. Então, assim, majoritariamente a turma são de estudantes negros, né? Então, quando eles viram que a ciência ela não é somente eurocêntrica e que também tem contribuições de povos indígenas e negros, eles falaram, poxa, então tem trabalhos e a gente está saindo aí do campo das ideias e estamos querendo disponibilizar, porque realmente, como foi relatado pela professora,
E a gente vê que é muito difícil, né? É um desafio muito grande você conseguir ter referências, né? Para poder você ver, poxa, isso aqui eu posso usar. Então, e de uma certa forma é um trabalho colaborativo, né? De ajudar também os professores a vencer quem tem esse encargo, né? De contra o sistema, vai fazer essa revolução aí. Agradecer mais uma vez a Camila. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Valeu, Camila. Física, tá certo? E a gente volta, acho que umas 2 horas. Valeu, Camila. O almoço é aberto ou restaurante? Valeu, Grace. Valeu. Blog Ciências da Educação está com o professor Rafael, o FCG Campus Cuité, aqui em Salvador, o primeiro workshop de físicos afrodescendentes, brasileiras, brasileiros e americanas. Parabéns à comissão organizadora.